nossos pecados na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós. E que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem, boa noite a todos. Vamos retomar o nosso estudo, não é? A gente está aqui estudando o capítulo 21 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que se chama Dever. Não é? Para a gente recapitular um pouquinho, no nosso último estudo da semana passada, a gente conversou bastante sobre a questão, não é, das consequências da gente caminhar nessa faixa do bem, né, praticando o bem, não é? Que é o dever, né, que nós temos, que aqui é o dever que Emmanuel nos ensina, né, que todos nós temos consciência disso tudo, porque sabemos que o bem está conosco. E a gente conversou bastante sobre o que, né, o Emmanuel aqui nos explica, quando a gente consegue agir dentro dessa faixa de dever, dentro dessa faixa de bem, não é? A gente se liga, não é? A gente vibra na mesma sintonia de todos os outros que também estão praticando o bem, né? Que estão agindo nessa fase. E dessa maneira, o que acontece é que a gente troca, né? Há uma troca fluídica entre nós e todos esses, não é? Tanto encarnados quanto desencarnados. Então aqui a gente, né, na semana passada, é a questão da sintonia, não é? Sintonia vibratória, não é? Pensando bem, agindo bem, no bem, não é? Cumprindo com o nosso dever, como diz Emmanuel, não é? A gente acaba se sintonizando com todos aqueles, né, que estão nessa mesma faixa vibratória, né? Então há uma troca, né? Que é o que a gente vem estudando ao longo de todo o livro, né? A gente estudou lá atrás, falou sobre reflexos, não é? Sobre sobre essa sintonia que existe, sobre essa troca fluídica que existe no nosso dia a dia. Muito bem, então isso é um resuminho do que a gente conversou na semana passada, e eu queria saber quem gostaria de me ajudar com a leitura para que a gente dê continuidade. Claro que se alguém tiver algum comentário, por favor, fique à vontade. Eu posso ler, Alexandre. Que bom, obrigado, Faustinho. Vai aqui, não acontece? Isso. Então vamos lá. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando as outras, muitas peças da máquina do destino. Mais um parágrafo, Faustinho. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício.
Muito bem. Paramos um pouquinho, porque aqui a gente tem bastante para conversar, não é? Então, o que Emmanuel explica no primeiro parágrafo que foi lido pelo Faustinho, não é? E deixa claro, né, que apesar, não é, de nós sabermos e termos a consciência, né, de como agir no bem, nessa faixa, gosto muito, né, nessa faixa do bem, que é o nosso dever, né, porque todos nós temos o bem dentro de nós. A gente tem o livre-arbítrio, não é? As decisões finais sobre a nossa forma de agir são nossas. E aqui Emmanuel alerta, não é? Que muitas vezes nós decidimos agir fora dessa faixa do bem, não é? Agirmos, podemos dizer, no mal, não é? Conscientemente, né? Porque sabemos, né, lá no fundo que a nossa consciência nos alerta, não é, que aquela ação não é uma ação que deveria estar sendo feita. E aqui a gente pode ter, né, desde os exemplos, né, mais drásticos, né, como, por exemplo, assassinatos e crimes, né, até, né, a gente perder a paciência, gritar com alguém, não é? Xingar alguém, ofender alguém, não é? No fundo, todos nós sabemos que não é assim que nós devemos agir, não é mesmo? E muitas vezes, né, porque ainda não controlamos as nossas atitudes, ainda não temos consciência das coisas, a gente acaba agindo de uma forma que não é, né, aquilo que nós aqui entendemos como a prática do bem, não é? Que é o amor, que é a compreensão, que é a tolerância, o entendimento, a serenidade. E quando agimos dessa forma, Emmanuel nos diz, não é, que a gente não apenas desconjunta a nossa existência, não é? Então, um exemplo extremo, imagine aquele que comete um assassinato, não é? A sua existência, né, virou uma bagunça, não é? Como também a gente coloca, né, a existência de outros irmãos nossos em desordem, não é? Então, nesse nosso exemplo, né, aquele que comete um assassinato não só desestrutura a sua própria vida, como desestrutura a vida de todos aqueles ligados à pessoa que foi assassinada. Para um exemplo mais corriqueiro, não é? A gente perder a paciência, né? Gritar, não é? Ofender alguém, não é? Pode desequilibrar, não é? A vida, o dia daquele nosso irmão. Então, muito importante, não é? Que a gente entenda que o livre-arbítrio existe, as decisões são nossas. Saibamos que agindo fora dessa faixa do bem, podemos desorganizar e desestruturar a nossa existência nesta encarnação ou por várias encarnações. E também, não é, dos nossos irmãos, não é, que de certa forma sofreram as consequências dos nossos atos fora dessa faixa do bem. E Emmanuel continua no parágrafo seguinte, né, e eu nunca tinha visto essa expressão, gostei muito, do dever regeneração, não é?
Aqui nada mais é do que a lei de causa e efeito, não é? Gosto muito de uma frase de um poeta que se chama Pablo Neruda, que diz que somos senhores, né, das nossas decisões, mas reféns das consequências, não é? Então, o que acontece é que quando a gente caminha e age fora dessa faixa do bem, e a gente desestrutura, não é? A nossa vida, às vezes por uma ou mais encarnações, e a de outros que sofreram as consequências das nossas ações, a lei de causa e efeito determina, não é, que a gente repare, não é, essas ações, esses erros cometidos. Então, em algum momento, né, nós temos que mudar, nós temos que agir de forma diferente para com todos aqueles que sofreram as consequências das nossas más ações e das nossas escolhas. Já que dizem que são os credores, não é? É claro que, em muitos dos casos, essa mudança, não é? E essa experiência, não é? E para que a gente, de certa forma, deixe de ter credores, não é? A gente vai precisar se sacrificar, não é? Aqui vem um pouco do sofrimento. Muito porque a gente é incapaz de entender, muitas vezes, que os atos que a gente comete estão fora dessa faixa do bem. E a gente só consegue, muitas vezes, entender essas coisas se a gente vive na situação oposta, não é? Então, é muito é muito interessante alguns exemplos que a gente vê muito na doutrina, né, nos livros, né? Por exemplo, né, você era um senhor de escravos, na encarnação seguinte você vem como um escravo, né, porque você não conseguia entender, né, quando você estava encarnado como um senhor de escravos, não é, o sofrimento daquele povo. Então é necessário que você venha, não é, encarnado para que você entenda o sofrimento, não é? E o sofrimento causado pelos seus próprios atos em vidas passadas. Claro, obviamente, também há exceções, não é? A gente também pode aprender sem sofrer, viu, gente? A gente não precisa necessariamente, não é, passar, né, pela mesma situação que aquele que sofreu as consequências das nossas más decisões, né? A gente pode aprender via outras situações e podemos também fazer a nossa reforma íntima com esforço próprio, não é? Entendendo e compreendendo, não é? Como esse mecanismo todo opera. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa para me ajudar, para complementar. Oi, Nilza. Boa noite. Boa noite. Eu não falei boa noite, né, para vocês, cheguei atrasado. Eu ia perguntar para você, Alexandre, se esse dever regeneração, ele pode ser considerado os resgates da nossa vida, de encarnações passadas? Olha, Nilza, eu entendo que sim, não é? Vamos pensar um pouquinho nessa palavra resgate, não é? Quando você diz resgate, resgatar, não é? Você quer, para mim, eu entendo como aprender, tá? Então é assim, a nossa encarnação, no meu entendimento, não é, é mais uma etapa do nosso aprendizado, não é?
Então a gente vem encarnado, não é? Para que a gente se desenvolva intelectualmente e mentalmente. E moralmente, me desculpe, me perdoe, não é? Ao longo, e normalmente, não é? Quando a gente vem, né? E aqui a gente está falando, né, do aprendizado moral, não é? A gente provavelmente, para entender e aprender, tenha que passar por situações, não é? Que são consequência daqueles nossos erros do passado, porque eu ainda não entendi que aquilo era um erro e eu ainda não sei lidar com aquilo, não é? Então, vou te dar um exemplo. Pensar num exemplo assim, por exemplo, né? Sou uma pessoa muito irritadiça. Qualquer coisa eu grito, qualquer coisa eu xingo, não é? Eu vou encarnar, né? Numa família, por exemplo, que eu tenho um pai que é assim, por exemplo. Uhum. Né? Porque eu ainda não aprendi, né, a controlar os meus instintos, não é? Entendo. Eu ainda não aprendi a compreender o outro, porque eu me irrito com o outro, e eu não aprendi nem a ser educado, porque eu falo um monte de palavrão, não é? Então eu venho encarnado numa família em que meus pais me tratam dessa maneira, não é? Então, assim, essa questão do resgate, ela é muito relativa, sabe, Nilson? Porque parece, às vezes fica parecendo, não é? Puxa vida, tudo que eu sofro aqui é, por, Entendi. é porque eu fiz alguma coisa errada no passado. Bom, É, vou te, verdade. dar- vou te dar o entendimento do Alexandre, tá? O entendimento do Alexandre é que nem tudo aquilo que eu sofro é porque eu errei no passado. Algumas coisas certamente são. Outras fazem simplesmente parte do processo de aprendizado e de evolução que eu preciso ter, não é? Para ser uma pessoa melhor, tá? Então, e também, né, às vezes a gente fala dessa coisa da lei da causa e efeito, parece que é tudo olho por olho e dente É, por dente, né? exato. Fica que nem antigamente, né? Uma É, coisa que é, o a dever do, regeneração, ele pega melhor mesmo, né? Parece que a gente é, está aprendendo sem castigo, e, e sem não é, castigo, né? e não é castigo, Nilson. E olha, E, eu, Alexandre, acredito, de novo, que a gente pode aprender sem sofrer, porque tem várias formas de aprendizado. A gente pode aprender, por exemplo, observando os outros. isso, E a gente aprende com os outros, não só com os acertos dos outros, mas com os erros dos outros também, não é? exato, Então a verdade. gente pode aprender assim. Além de tudo, esse negócio que chama misericórdia divina, Sim, não é? Além de tudo, existe uma coisa que diz o seguinte: os nossos credores, como se chamou bom, Emmanuel aqui, né, podem nos perdoar porque eles já aprenderam, não é? Então, não, não é, para mim, Alexandre, não é assim absoluto, olho por olho, dente por olho dente, eu dentro por sofro dentro. porque eu errei. Não, 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 não. Faz parte do nosso processo de aprendizado. Algumas coisas claramente são resgates, outras não são. E assim a gente vai vivendo e vai aprendendo. Tá Sabe? certo. Esse é o meu entendimento, tá? Eu Não, acho que mas eu concordo. Eu eu acho que concordo que fica mais leve, não fica tão pesado. A gente dizer resgate é uma coisa que a gente usa muito na doutrina, e parece que tudo que estamos, que nem você disse, tudo que estamos sofrendo parece que acaba sendo porque a gente fez algo errado no passado. E de repente também não é assim, é porque a gente ainda não aprendeu, né? pois Alguma é, coisa. não é porque eu fui um assassino que eu preciso ser assassinado, não é? Não é por então então existem a doutrina nos ensina que nossa vida não é uma vida punitiva, é uma vida de aprendizado, tá? Pelo menos o meu entendimento, Tá, não é? Então, a gente não veio aqui para sofrer. A gente sim, veio aqui para aprender. tá certo, tá E, certíssimo.
E parte do processo de aprendizado, Nilson, em alguns momentos, sim, é o sofrimento, porque é só assim que a gente vai conseguir, não é? Sim, Agora, tem sim, gente que consegue de outros jeitos, não é? E mesmo porque a gente imaginar, né, espíritos, né, de elevada moral que passaram por aqui, né, e que também sofreram, fica difícil imaginar que seja um resgate, não é? Fica exato. difícil, fica difícil imaginar, né? Na verdade, são missões, não é? Tá Não são certo. resgates. Então, a gente precisa ter muita tranquilidade, serenidade com essas coisas. Eu gosto muito de pensar na nossa encarnação como uma grande escola, tá? Fica mais Então, leve, tá né? certo. E Fica aí a mais gente leve. fica, né? E fica mais leve. E é Fica o que ensina. amoroso também, né? Fica mais amoroso. E não é, Nilza, Deus não é punitivo. Se Deus não é É, punitivo, para que ele ia fazer a gente encarnar para sofrer? Ele não está punindo a gente, sim, não é verdade? tá certo. Muito bem. Faustinho, você queria dizer alguma coisa? Então, quando vocês pedirem para reencarnar de novo, pede para reencarnar como gordinho que sofre menos. Divaldo dizia que quando o Chico era novinho, ele era gordinho, ele era uma gracinha. Mas o que eu queria dizer não era isso, não. Tem um exemplo disso que vocês estavam comentando, lá no livro Nosso Lar, quando o André pergunta para a mãe sobre o pai. E aí ele responde, né? A mãe responde para ele que o pai estava nas esferas inferiores, junto com as duas amantes, e que ela estava se preparando para reencarnar, para receber o pai novamente como marido e as duas amantes como filha. Quer dizer, as duas foram amantes do pai e vão voltar como filha. Mas por que vão voltar com uma mãe como a mãe do André? Porque ela vai dar o exemplo. Então, como a Nilza falou, necessariamente o retorno não é pode não ser uma coisa tão pesada, o retorno pode ser educativo, mas vai depender do espírito aceitar aquilo ou não, né? Porque, como o Haroldo e outros já disseram, quando essas meninas chegar na adolescência, vai ser terrível, né? Porque aquelas reminiscências do passado acabam vindo. Mas, de repente, não, né? A mãe do André reencarna, encontra o pai, se casa, e nessa nova oportunidade, com as bênçãos do esquecimento, ela pode estar como um espírito mais elevado, uma consciência muito mais enobrecida, e trata ele e cuida dele com mais zelo, e ele aceita esse cuidado dela. Ele aceita essa ajuda que ela. Ajuda, entre aspas, é modo de dizer, né? Aceita a compreensão das coisas que a mãe, que a esposa vai falar. As duas. Aí chega a primeira filha, depois chega a segunda, e, e a mãe cuida, e o pai aceita. Então, pode ser um sofrimento? Pode, mas só se elas quiserem. Porque elas vão vir numa família onde a mãe tem um equilíbrio muito grande. Ela tem equilíbrio suficiente, pelo que narra André Luiz, para cuidar dos três. Para cuidar dos três, do marido e das duas, reencarnada. Então, necessariamente não precisa ser uma reencarnação do sofrimento. E como você disse, Alexandre, muitas vezes não, mas algumas vezes o sofrimento ele é necessário para o aprendizado, né? Porque a pessoa tem que aprender a passar pelo sofrimento com resignação, com compreensão,
com tolerância. Porque aquele que passa pelo sofrimento, agonizando, vamos dizer assim, né? Maltratando todo mundo, descontando raiva, agitado, inconformado com a situação que ele está, porque, né, como eu já vi vários espíritas dizerem, mas pô, por que eu estou passando isso? Eu mesmo, no comecinho da minha mediunidade, quantas vezes eu saí de moto para conversar com Deus e perguntava ao Senhor, por que eu tenho que passar por isso? E eu via as respostas que eu não gostava. Nunca vi aquela que era a meu favor. Uhum. Né? Ou seja, o sorvete já vinha derretido. Não tinha jeito. Mas a gente aprende. Aprende com a dor, aprende com o sofrimento, aprende com a resignação, aprende com a tolerância, com a compreensão. E assim vamos indo. Continua a leitura ou... Eu queria, só para, pegando um pouquinho do que você disse, Faustinho, a gente também não pode esquecer, né? E Emmanuel aqui nesse livro fala disso, né? Que somos todos uma individualidade, não existe nenhum espírito igual ao outro. Então, aí que Emmanuel tem um jeito meio bem carinhoso, bem delicado de falar, né? Uhum. Olha, o seu ego está muito inflado. É. Ele usou uma palavra muito assim, muito, muito carinhosa, né? Nossa individualidade. Pois Ele é. não citou o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Aquelas coisas. Nossa individualidade. Pois é. Bem Mas singela. o importante aqui é que quando a gente às vezes, né, pensa, como a gente estava conversando, como eu estava conversando com a Nilza, né, e fala dessa história dos resgates, não é ação, né, e a gente generaliza, não é, Faustinho? E como nós somos indivíduos, não é, cada um de nós tem uma necessidade de aprendizado diferente, não é? E é como você bem disse, né? E alguns de nós precisa sofrer em algumas coisas, outros em outras, não é? Outros aprendem sobre o mesmo tema, também precisam aprender, mas sem a necessidade do sofrimento. Às vezes com um bom exemplo, não é? Às vezes com uma boa leitura, não é mesmo? Então, importante que a gente também coloque isso no contexto, né? Para que a gente não fique, né, com essa percepção, não é, de que tudo aquilo que a gente passa não é uma dívida do passado, de um erro que eu cometi, não é? Cada um de nós é uma história, cada um de nós é único, não é? Carregamos as nossas qualidades e as nossas necessidades de aprendizagem. Acho que é melhor do que defeitos a palavra, não é? As nossas necessidades de aprendizagem, coisas pelas quais nós precisamos passar. E as nossas encarnações foram planejadas uma a uma, para que cada um de nós, não é, esteja no melhor local, no melhor grupo familiar, para que tenha a maior probabilidade, não é, de fazer dessa nossa vida e dessa nossa encarnação um grande aprendizado. E lembremos sempre que temos o livre-arbítrio, não é? Podemos aproveitar a oportunidade ou não. Se não aproveitarmos, provavelmente vão passar pelas mesmas provas de formas diferentes até que a gente aprenda, né? Porque todos nós vamos chegar um dia à perfeição. Gosto de brincar que essa é a boa notícia, não é, Faustinho? Um dia a gente vai chegar. Vamos tentando. Mais alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Então continuamos mais um pouco, Faustinho. Subindo, Antônio.
Ou mais um pouquinho. Mais um andarzinho. Aí, meu garoto, agora você parou no andar certo. Surge então para nós. Não, isso aí já passou. No parágrafo de baixo. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabalhiário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Dá uma paradinha, Faustinho, porque aqui ele Emmanuel simplesmente nos dá alguns exemplos, não é? De situações, né, em que estamos na nossa encarnação, dado a nossa necessidade de aprendizado. Claramente, a nossa necessidade de aprendizado não é, ela vem de erros que a gente cometeu no passado, não é? Então, era aquele exemplo, né, quando a gente fala do chefe agressivo, não é? Porque eu, né, sou uma pessoa muito agressiva, então agora eu tenho um chefe agressivo nessa encarnação, não é? Então, aqui ele simplesmente dá alguns exemplos, né, de situações a que nós seremos expostos ao longo da nossa encarnação, né, para que nós consigamos entender melhor, né, entender melhor as nossas necessidades de aprendizado, não é? Então, aquele que tem um chefe agressivo, não é, provavelmente quando for chefe, né, se aprender a lição, né, não será um chefe agressivo, será um chefe compreensivo, um chefe tolerante e um chefe paciente. Não é porque nós não aprendemos que nós devemos agir para com os outros da mesma forma com que gostaríamos que agissem para conosco? Não é assim? Porque se ele continuar sendo um chefe agressivo, o item seguinte vai dar um jeitinho nele, né? A moléstia pertinaz. Então. Aí, né, Faustinho, aí a própria espiritualidade prepara as encarnações, a gente sabe. A lei age. É, A lei age. Ele já vem preparado, mas em algum momento o gatilho daquela moléstia é disparado por intermédio da lei, né? Acontece. claro. A própria espiritualidade, a gente estudou já em alguns livros, né, vários processos de reencarnação. Né, a gente sabe que a espiritualidade prepara a encarnação, não é? Dado as nossas experiências passadas e as nossas necessidades de aprendizado presentes, não é? Não futuras. Também a gente também não podemos nos esquecer, não é? Que nenhum de nós está enfrentando as dificuldades que está se não fosse capaz de superá-las e de aprender com elas. A nenhum de nós é dado mais do que nós podemos efetivamente, né, suportar e aprender. Aí, Alexandre, tem aquele Uhum. caso daquelas reencarnações que são quase que de imediatos, né? O espírito retorna, chega no plano espiritual, ele fica lá um pouquinho sem o tempo e retorna do jeito que vem, num lugar difícil. Uhum. Eu não sei se o nome é reencarnação. Compulsória. Ixi, caí de novo? Agora foi o Faustinho que travou lá, o Alexandre. O Faustinho que travou, Alexandre. Você está com o microfone desligado. Vocês me escutam? Alô? Estou ouvindo.
Fala aí, Alexandre. Microfone desligado. Agora vocês me escutam? Estou escutando. Estou Tá. escutando. Tá, desculpem, gente. A minha internet aqui às vezes está dando uma. Travou de novo. Eita, nós! De vez em quando é isso mesmo, Alexandre. É. Então, o Faustinho acho que estava falando, né? Pelo menos eu imagino Acho que ele sobre deu uma as, travada, né? sobre encarnações compulsórias, não é? E existem sim. São situações mais limite, é meu entendimento. Antônio, por favor, me ajude, não é? Mas sim. Vamos dar uma pensada nisso aqui, porque isso aqui é um ponto muito importante. Uhum. Nós somos espíritos eternos, né? Numa experiência na carne, nós encarnados, né? Isso aí não tem dúvida. Bom, aí nós vamos para o mundo espiritual. Tem espíritos que eles estão ainda num estágio muito inicial de conhecimento. Eles estão da questão do simples e ignorante. Eles estão muito próximos das primeiras encarnações. Esses espíritos estão ainda muito próximos à animalidade. São espíritos, por exemplo, que matam sem o menor remorso, como um leão mata uma presa. Então, o que acontece? Eles, nesses estágios mais primitivos, eles são conduzidos por uma equipe espiritual para situações para que eles venham desenvolver a vontade, né, a razão e a imaginação. Quer dizer, são espíritos ainda muito primitivos. Você imagina uma pessoa que entra no cinema e sai metralhando uma plateia que ele nem sabe quem é. É de uma primitividade, né? Planetas de prova e expiação têm essas nuances, né? Tem essas situações que nós vivemos. Mas espíritos que já evoluíram, que já têm mais de 1000 encarnações, mais de 100 encarnações, como na Revista Espírita nos coloca. Quando a gente desencarna, a gente traz dentro do coração as nossas culpas, os nossos fracassos, os nossos sucessos. E todos nós fazemos parte de uma família espiritual. Todos nós. Quando a gente chega no mundo espiritual, nós vamos discutir, trocar ideia, como foi o resultado. E eu falo assim, olha, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de voltar e passar por essas experiências que estão aqui listadas. Né? Eu fui uma pessoa muito agressiva, eu preciso experimentar o que é isso. Então, você cria um plano, você imagina como é complicado uma reencarnação, né? Que planejamento, você tem que arrumar um pai, uma mãe, planejar todas as circunstâncias, quer dizer, é feito um traçado geral, né? E na medida que eu vou tomando as minhas decisões, a vida vai desenrolando. Se eu tomo as decisões erradas, foi planejado que complica ainda mais a minha situação. Eu não sei como é que é muito bem essa situação, mas você vê nos livros, para mensageiros ou missionários, não me lembro, que até o corpo você participa da escolha, né? Você vai lá ver seu corpo fluido, projetado, fala, eu quero ter uma doença aqui, o que você acha? Você troca ideia com o mentor. Não é interessante isso? Está lá, está relatado. Chega nesse detalhe da gente planejar quando a doença vai surgir. Quando eu tiver com meus 45 anos, mais ou menos, eu vou ter um câncer. Se eu não conseguir melhorar esse meu comportamento agressivo, para que isso me segure um pouco, para que eu não gere aquele monte de prejuízo que eu gerei antes. Ou seja, o negócio de reencarnação é muito mais profundo, né, do que muitas vezes a gente imagina. Eu ficava muito pensando também, Alexandre, uma coisa que sempre me intrigou muito, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, por que ele sofre tanto? Pô, são almas de uma pureza, né? De uma bondade. Eu ficava assim, mas gente, como é que é isso, meu pai? Então, uma pessoa é boa e sofre. Aí eu fui ver que o meu erro é olhar a coisa pelo aspecto do sofrimento físico. Porque eles não têm sofrimento espiritual, eles não têm sofrimento moral.
que estão acima disso. Vai sofrer fisicamente, mas como eles recebem o sofrimento é completamente diferente de como eu receberia. Eu poderia ficar revoltado, eu poderia ficar descrente a Deus. Eles não. Quanto mais situação de dor eles passam, mais eles se ligam a Deus. Mais força eles têm. Então, isso é algo que sempre me intrigou muito, né? E que a gente muitas vezes confunde a felicidade com o bem-estar físico. Mas o que nós temos que buscar é o bem-estar espiritual. Se a gente receber uma agressão, uma crítica, uma demonstração, né? E não se sentir ofendido. Você não tem necessidade de perdoar, você não se sente ofendido. Então, isso é um estágio bem, né? Bem Chico Xavier, né? Mas a gente precisa compreender isso, que aqui, como você falou muito bem, você explicou, não tem uma palavra a colocar a mais, isso aqui é uma escola. E nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para aprender, né? Você colocou muito bem a minha percepção. Concordo com você plenamente. Agora, como nós aprendemos? Aí nós temos que escolher. Essa é a escolha. Quanto mais teimoso a gente é, às vezes, quando a gente está no mundo espiritual, você imagina o seguinte: eu vejo a minha família espiritual. A grande maioria já está num estágio lá em cima. E eu estou ali passando uma situação assim muito, muito densa ainda. Meu perispírito ainda é muito denso, muito pesado. Aí eu vejo a minha família espiritual e falo, gente, como é que é? Aí eu sinto com eles assim, vocês podem me dar uma ajuda para eu me aproximar mais de vocês, né? E a gente vai trocando ideia de qual o tipo de reencarnação que eu vou ter. Aí vem esses espíritos como a mãe de André Luiz, que topa reencarnar para me ajudar. Eu vou reencarnar, vou encontrar assim, vou montar uma circunstância para te ajudar. Que negócio maravilhoso. Ela não precisa, mas pelo amor que ela tem pela gente, ela faz sacrifício. O que é o sacrifício para um espírito eterno de 40 anos, 50 anos, 60 anos? É isso que muitas vezes a gente precisa compreender, né? Então, a vida espiritual é muito mais rica, né, do que a gente consegue imaginar. Esse que tem sido o nosso grande esforço, né? Eu acho assim, Alexandre, as ponderações, na minha percepção, né, que você fez, eu não tenho nada a acrescentar, tá perfeita. Nós só não podemos esquecer isso. Nós temos uma família espiritual, como André Luiz tem a dele, e essa família torce pela gente, nos ajuda, estão dispostos a fazer sacrifício para nos ver felizes junto deles na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Essa que é a beleza que Jesus veio nos ensinar. Eu ficava intrigado também. Jesus sofreu? Fisicamente, ele sofreu, sim. Né? Ele teve dores, ele teve os momentos assim que ele recorreu a Deus para suportar tudo que ele teve que suportar, mas é um sofrimento diferente, né? É sublimado, né? Então, ele vem ensinar para a gente a sublimar as dificuldades da vida. É assim que eu entendo. Então, olha para Jesus, quando a gente fala assim, não, ele não sofreu, ele tinha um corpo fluídico, não tem nada disso. Ele encarnou mesmo, sentiu tudo, só que ele mostrou para a gente como é que faz. Olha, gente, esse é o caminho, a verdade e a vida. Aguenta as pontas aí que vai dar certo. Essa é a diferença, né? Chico Xavier também vem nos dar um exemplo, Madre Teresa de Calcutá vem nos dar um exemplo, Irmã Dulce vem nos dar um exemplo, Divaldo, dentro da dimensão que ele trabalha, vem nos dar um exemplo. Tantos outros, né, que a gente conhece. São Fausto, né, que montou nosso cantinho, vem nos dar um exemplo de dedicação, de possibilidade de construir um local de estudo, de vivência. São essas almas, nós estamos tendo essa herança aí nas nossas mãos, né? Foi fácil para ele? Não. Ele não conseguiu fazer a tarefa? Ele, a Lídia, a Leda, né, a dona Luzia. A gente está aqui próximo da gente. Eles são espíritos sobre. Não, eles estão no trabalho, mas eles estão fazendo. E é o que a gente precisa fazer também, no meu entendimento, sabe, Alexandre?
É o pouquinho que nós podemos dar, é um pouco, mas vamos fazer, né? Vamos dividir um pouco daquilo que a gente está aprendendo, vamos trocar ideia, né? E assim a gente vai caminhando. É isso que eu poderia dizer. Não vejam a vida como um suplício, vejam a vida como uma grande oportunidade, né? É isso, Alexandre. Não, muito bem. Antônio, muito bacana, né, para a gente lembrar, não é, daquilo que você estava dizendo, que nós não estamos sós, não é? A gente, né, aqui, nós espíritas, estudando, né, a maioria de nós aqui participa de atividades lá no cantinho, não é? Não há dúvida de que nós não estamos sós. E não há dúvida de que todos nós podemos receber ajuda e podemos receber apoio. Basta que nos coloquemos na posição de poder receber toda essa ajuda e todo esse apoio. Para passar, né, ao longo dessa escola, dessa encarnação, dessa escola, né, com serenidade, com tranquilidade e tirando as melhores lições. Mas para isso, nós precisamos nos colocar na posição de poder receber essa ajuda, né, Antônio? Que é, como Emmanuel diz aqui nesse capítulo, né, caminhar nessa faixa do bem, que é o nosso dever. Vamos pensar assim, por exemplo, nós temos o nosso mentor espiritual do nosso cantinho, irmão Bento, né? O planejamento que esse espírito fez com outros, né, da família espiritual, para que tudo acontecesse, né? A aproximação das famílias, né? A presença da Lídia, que foi uma mentora assim, conhecedora da doutrina espírita com profundidade. Depois vem Eduardo, vem Luiz Otávio, vem o Genivaldo, e vai juntando, vem a gente. Quer dizer, nós fazemos parte dessa grande família, que nós chamamos hoje de nosso cantinho. Que planejamento que está por trás de tudo isso? Não faço a menor ideia, sou sincero com você. Mas tem planejamento, isso não é solto, isso não é jogado. Né? A concentração da atividade, por exemplo, entre o seu Fausto, quer dizer, eu fico pensando nessas coisas, assim, a beleza que tem por trás disso, espiritualmente falando, né? A beleza que está por trás disso. E quantos espíritos estão sendo beneficiados durante as reuniões mediúnicas, durante as preleções? A gente não faz ideia. A gente não consegue imaginar o campo de abrangência de uma casa espírita. A gente não consegue. Eu lembro do Pretinho Velho falando assim, ele dizia que as casas espíritas são como faróis que evitam naufrágios. Essa foi a imagem que ele me deu. Ele fica ali na beira, no meio, aquele sinal de luz, para que os navios, durante a tempestade, não haja naufrágios. Então, para que nós não percamos, muitas vezes, as nossas reencarnações, esses locais, esses encontros, essas elucidações, esse carinho que muitas vezes a gente é recebido no atendimento fraterno, as conversas, tudo isso são luzes para que a gente não se perca no caminho, não venha aos penas, não venha naufragar de maneira, muitas vezes, muito difícil depois de resgatar. Né? Então, é muito bonito a gente ver tudo isso. E esse é o pulo do gato. E a gente se vê parte de um planejamento muito maior, né, do que a gente consegue imaginar. Mas ter fé, né, ter a alegria de fazer parte né, ter o sentimento de pertinência. É pouquinho, né? Cada um está dando um pouquinho, mas é no pouquinho somado que se faz o muito, não é assim? É muito bonito tudo isso que nós estamos hoje vivendo. Você perdeu um pedacinho que acho que você caiu de novo, né? Caí, desculpem. Não, mas está tranquilo. Mas está tranquilo, Alexandre. Eu acho que está quase, falta 5 minutinhos, né? Faltam 5 minutinhos, mas alguém mais quer fazer algum comentário? Acho que agora seria bom a gente fechar, não é? Nilza quer comentar mais alguma coisa? Jussara?
Para mim está tudo bem, muito bom. Foi uma conclusão boa também, do Antônio. Muito bom. Então tá bem. Quem que gostaria de fazer a nossa prece e vibração de encerramento? Ah, eu posso fazer, Alexandre. Muito bom. Obrigado, Nilza. Depois de tudo isso, né, que o Antônio falou, essa família, né, do reencontro de família, no nosso cantinho, né, aqui, eu só tenho que agradecer, nós todos, né, que estamos interligados, agradecer grandemente ao nosso Pai, ao Mestre Jesus querido, por esse encontro que temos de estudos que abrem a nossa mente, né? Que possamos cada dia mais retirar mais ensinamentos dessa cartilha do Emmanuel, Pensamento e Vida, que isso vai descortinando mais as nossas vistas. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare sempre, que esteja sempre com a gente, iluminando mesmo, a equipe espiritual do Cantinho também, e assim, desse jeito, pedimos, com a prece de Jesus, que ilumine a todos nós, e também ilumine ao próximo estudo do Antônio, ilumine eles, nós todos, para um outro estudo abrangente, que ilumine também e nos dê outros entendimentos. Assim, Senhor, Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas e dívidas, assim como perdoa também os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes entregue à tentação e livra-nos, Pai, de todo mal. Assim seja. Boa noite.